Hoje deveria ser um dia de comemoração para o Brasil, o dia que a gente aprovou a PEC 241, aquela do teto de gastos, em segundo turno na Câmara, né? Essa é uma revolução para o Brasil, na minha opinião, né? Por quê? Essa crise que a gente está vivendo é, sobretudo, uma crise fiscal, uma crise de um governo que vinha gastando sistematicamente muito mais do que arrecada. O que isso acontece? Quando você gasta mais do que você arrecada, você gera dívida. A dívida brasileira estava simplesmente explodindo. E os investidores começaram a olhar para esse processo e falar assim, olha, em algum momento o Brasil vai deixar de pagar suas obrigações, não tem mais como gerenciar essa dívida. Ela é insustentável do tanto que ela cresce e o juro que você paga sobre essa dívida, que como você bem sabe é um juro gigantesco no Brasil. O que a gente faz agora com a PEC 241 é mostrar que a restrição para o crescimento desse gasto público, para o gasto crescer, ele vai ter que acompanhar a inflação no máximo. Isso é bom, isso racionaliza o gasto público. A gente precisa fazer com que o Estado caiba dentro do PIB. Os gastos públicos não podem crescer indefinidamente, senão o governo vai se endividar demais. E você que tem dinheiro na poupança, tem dinheiro no banco, no Tesouro Direto, vai ter problema, porque o governo pode simplesmente calotar se as coisas continuarem dessa forma. Calotar do ponto de vista direto ou via inflação. Ele deixa a inflação calotar, porque para pagar essa dívida ele imprime moeda. Na hora que você imprime moeda, chega mais moeda na economia e os preços, portanto, começam a reagir. Sua moeda vale menos, os produtos valem mais. Isso é inflação. Além de per se ser importante controlar os gastos públicos, a PEC 241 vai dar mais eficiência ao gasto. Porque não é que vai ter menos educação e menos saúde. Ao contrário, vai ter proporcionalmente mais educação e mais saúde. A gente vai ver que a gente tem um bolo que precisa ser dividido. Então a gente, para ter mais saúde e mais educação, vai ter que abrir mão de outras coisas. Não vai poder dar muito reajuste para o funcionalismo público. Não vai dar incentivos exagerados para outras questões não prioritárias, para que a saúde e a educação sejam preservadas. Então a gente vai ter eficiência do gasto. Gastos crescendo menos e gastos sendo mais eficientes. Isso que a gente estava precisando. E mais do que isso, a PEC 241 encaminha a reforma da Previdência. Porque senão a Previdência continua crescendo acima dos demais gastos e rouba todo o orçamento para si. Então a gente, ao aprovar a PEC 241, põe pressão para a aprovação da reforma da Previdência. Com essas duas coisas, a PEC 241 e a reforma da Previdência, o Brasil tem uma trajetória sustentável da dívida pública e pode voltar a crescer, porque as pessoas voltam a confiar na capacidade do Brasil de arcar com suas obrigações financeiras.